Olá, meus amigos, ouvintes no canal Obed Ferreira, Estudo Bíblico com Obed Ferreira. Passamos o tempo afastados, mas estamos de volta com os nossos vídeos falando sobre diversos temas da Bíblia, estudos bíblicos. Dessa feita, nós estaremos estudando o livro de Êxodo, ali a saída do povo de Deus do Egito até a terra prometida, terra de Canaã, a terra que, segundo Deus, prometida por ele, emana, ou emanava, leite e mel. Então queremos dar essas boas-vindas a vocês que continuam conosco, prestigiando o nosso canal, dizer para você que ainda não é assinante, porque muitos assistem, participam do canal, mas não se inscrevem. Então nesse momento eu convido a você a assinar o nosso canal, para inscrever-se no nosso canal, para que vocês possam compartilhar com outras pessoas. Acione lá o sininho para que quando eu postar os vídeos vocês possam realmente ter acesso a eles. Compartilhe com outras pessoas para que pessoas passem a conhecer melhor os textos das Sagradas Escrituras. Você que é meu irmão, que é o meu amigo, desde já o meu abraço de estarmos novamente juntos nessa jornada no conhecimento da palavra de Deus. E na manhã deste dia, nós estaremos estudando sobre Moisés enfrenta o faraó. Moisés enfrenta o faraó. É aquele conhecidíssimo tema, mas que a palavra de Deus ela se renova a cada dia. E na narrativa desse texto, nós vamos ver aqui nós vamos citar vários elementos da história. Os irmãos estão acostumados com o texto bíblico, mas dessa feita nós vamos adicionar alguns comentários históricos, o que eu chamo de suplemento histórico ao suplemento bíblico. Então vai ser muito interessante a aula dessa manhã. Vemos que entendemos que as pragas foram uma oportunidade da graça de Deus para que tanto o faraó quanto o povo egípcio tivesse contato com ele, percebesse que Deus era o único Deus, um Deus que supre todas as necessidades do homem, o Deus criador do céu, criador da terra, e ele que mantém o homem em todas as coisas. Então, o povo egípcio, naquela ocasião, passou a ter aquele contato direto, especial, com Deus Todo-Criador. E, em particular, a pessoa do faraó, que era um homem orgulhoso, um homem cheio de maldade, um homem que estava com maldade sobre o povo de Deus, e Deus, naquele momento, se levanta para socorrer o seu povo. Então, Deus vai se levantar em favor do seu povo, socorrendo no momento de dificuldade. E diante daquele aperto, Deus ouviu o clamor do seu povo. Então Deus vai se mostrar um Deus soberano, tanto para o povo egípcio, que estava oprimindo, como para o povo hebreu, seu povo. E a partir daquele momento, o povo, enquanto povo de Deus, escolhido de Deus, da promessa com Abraão, aquele povo agora vai experimentar a presença do verdadeiro Deus, o Deus dos patriarcas de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nessa lição de hoje, nós estaremos apenas as 9 primeiras pragas, já que a 10ª nós deixaremos para o próximo estudo, é um assunto à parte, então estaremos posteriormente essa 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. O primeiro ponto, a primeira praga que nós debateremos nessa manhã, é justamente a transformação da água do rio Nilo em sangue. Historicamente, biblicamente falando, os irmãos são conhecedores da narrativa do fato histórico, que inclusive está registrado lá na Bíblia. Mas gostaria de acrescentar alguns fatos históricos, algumas informações históricas, como eu disse, como um suplemento histórico, um suplemento ao conhecimento bíblico ali. Então o rio Nilo ele é conhecido hoje como o maior rio em extensão do mundo.
estando à frente até mesmo do rio Amazonas. O rio Amazonas é o segundo em extensão, mas é o primeiro em volume d'água. Mas o maior em extensão é o rio Nilo. Não é? E aquele rio, não é, que nasce lá no coração da África, ele vem trazendo todos aqueles nutrientes. Então a água do Nilo era fértil, não é? Riqueza de quantidade de espécies de peixe, né? Os crocodilos que ali habitavam confirmavam essa fartura de alimento do rio Nilo. Então era um rio que provia as necessidades do povo daquela região, do povo egípcio. Então o grande rio Nilo representando aqui o deus Canum, não é? O deus Canum, que era o deus que cuidava do rio Nilo. E com aquele episódio, com aquela praga, com aquela transformação da água do Nilo em sangue, né, a gente vê aqui que mais uma vez Deus supera aqueles chamados deuses dos povos antigos, deuses dos povos primitivos. Mas tendo ainda Moisés operado esse milagre, né, e derramado essa praga sobre o Egito, ainda assim o faraó endureceu o seu coração. O interessante é que lá em Êxodo, capítulo 7, versículo 14, nós vemos o texto dizendo claramente que Faraó era um homem de coração obstinado. É bem verdade que nós muitas vezes nos pegamos aqueles versículos que Deus diz que vai endurecer o coração do homem. Mas quando a gente estuda com mais atenção o texto, não é, esse episódio, nós vamos ver que o próprio Faraó já tinha o seu coração endurecido, era um coração obstinado. E à medida em que Deus operava as suas maravilhas, ele endurecia ainda mais o seu coração. Então, o endurecimento do coração era próprio de homens como o Faraó, homens orgulhosos, homens obstinados, homens maus, né? Então, o Faraó, nesse momento, ele vai endurecer o seu coração. A segunda praga que nós comentaremos, ainda que brevemente, é a praga das rãs, que se encontra em Êxodo, capítulo 8, versículos de 1 a 15. Então, nessa ocasião, as rãs representavam o deus Hapi e a deusa Heket. Ou seja, são os deuses da fertilidade, são os deuses que cuidavam, que tinham cuidado com o parto, com o nascimento, automaticamente eram os deuses da fertilidade. Os magos, nessa ocasião, os magos também tentaram devolver ou mostrar também o seu poderio ali diante de Moisés, mas para tristeza deles, não é? A tentativa de eliminar aquelas rãs deu errado, ou seja, aumentando ainda mais o número de rãs que ocupava ali o rio, que ocupava ali aquela região. Então, diante desse caso, desse episódio, Faraó ele pede para que Moisés rogue a Deus para que aquelas rãs sejam retiradas dali, para que aquelas rãs sejam eliminadas. E o texto diz que Moisés orou e Deus fez morrer todos aqueles animais ali, não é? Então, mais uma vez, o Senhor prevalecendo sobre as divindades egípcias. O terceiro episódio, o terceiro evento, a terceira praga é a praga dos piolhos. Êxodo capítulo 8, versículos de 16 a 19. E aqui nesse momento já não é Abraão fazendo a operação do milagre, mas é que é o seu irmão Arão, e com o seu cajado ele toca no pó da terra e aquele pó se transforma na praga de piolhos, né? Então, mais uma vez, os magos, olhando aquela situação e reconhecendo aquele grande feito, aquele grande sinal e prodígio, eles vão dizer o quê? Que aí tem dedo de Deus. Evidentemente, nós sabemos que Deus não tem dedo, e dentro do estudo, não é, das Sagradas Escrituras, dentro do estudo exegético, né, de um texto bíblico, nós vamos ver que existem as figuras de linguagem, e aqui está posta diante de nós um antropomorfismo, não é? Ou seja, é atribuir, né, qualidades humanas, ou seja, formas humanas, ao Deus Criador. Então aqui o dedo de Deus foi declarado pelos magos como sendo o autor daquele episódio, daquele evento maravilhoso. Então ali não foi a vara de Arão que ao tocar o chão transformou, mas foi ali tão somente o poder sobrenatural
de Deus. A quarta praga que nós vemos é a praga das moscas, que se encontra no capítulo 8 de Êxodo, dos versículos 20 ao versículo 32. Né? Então, com a praga a transformação da água do rio Nilo em sangue, houve ali uma grande mortandade de peixes, né? E como nós sabemos, o rio Nilo ele percorre grande parte da África do centro, vindo para o litoral, que deságua realmente no mar Mediterrâneo, e ali na sede do rio Nilo encontra aquele delta, ou seja, o rio ele deságua em vários canais. E aquela região ali, com a morte dos peixes, ficou muito alagada, ficou com bastante peixes mortos, então aquele ali foi um ambiente propício para o surgimento da praga daquelas moscas. Então, com a morte do rio Nilo, os peixes morrem, né, apodrecem, e aí surgem as moscas. Então alguém poderia dizer que essa praga foi uma praga natural, mas nós sabemos que não foi natural, essa foi uma praga sobrenatural, porque a cidade de Gozém, que era justamente uma cidade dormitório, assim como Mênfis, eram duas cidades, não é, dormitório, de modo que essa cidade, principalmente a cidade de Gozém, ela não foi afetada pela praga das moscas. Né? Então a cidade de Gozém ela foi poupada. Isso a gente pode ver lá no capítulo 8, no versículo 22. A quinta praga nos remete a pestes dos animais. Em Êxodo capítulo 9, versículos de 1 a 7, Deus anuncia a praga sobre todo o gado no campo, mas o gado dos hebreus, ele seria poupado. Então esses animais seriam mortos, né? Seriam mortos para o sacrifício dos holocaustos. O povo de Deus usava ali o gado como um dos elementos para oferecer holocaustos a Deus. Então Deus jamais poderia impedir do seu povo de prestar aí culto, de prestar holocausto a si, uma vez que ele mataria todos os animais. Né? Mas Deus poupou miraculosamente aqueles animais para que o seu povo pudesse realmente prestar o culto. E o relatório que chegou ao faraó é de que o gado dos hebreus não morreu. E isso mostra realmente o poder, uma ação sobrenatural de Deus, não uma ação natural da própria natureza, mas foi uma ação direta de Deus. Então a deusa Apis, deusa egípcia Apis, protetora do gado, foi deveras humilhada. Né? Então, mais uma vez, o Senhor ele faz prevalecer a sua soberania, o seu poder sobre os deuses pagãos, sobre os deuses egípcios. A sexta praga é a praga das úlceras, ou das feridas. Essa praga vai afetar tanto homens quanto animais. Moisés joga a cinza do forno para o alto e assim surgiu sobre todo o Egito aquela praga das úlceras, onde as pessoas se coçavam demais. Pequenas feridas virariam úlceras enormes e causando um desconforto total ao povo egípcio ali. E mais uma vez, a deusa egípcia, Sekhmet, que cuidava das doenças dos egípcios, foi realmente desbaratada diante do poderio e diante da soberania de Deus. Então, mais uma vez, essas úlceras, essa praga, ela não atingiu o povo hebreu, o povo de Deus. Né? Então, nesse momento, o faraó, mais uma vez, endurece seu coração e não deixa o povo de Deus ir para prestar o seu culto, o culto a Deus ali no deserto. A sétima praga, a praga da saraiva e de fogo. Êxodo capítulo 9, versículos de 22 a 35. Aqui as pragas, até aqui as pragas anteriormente, serviram como advertências para Faraó. Mas a partir dessa praga, a partir da sétima praga, não é, todo o povo egípcio ele vai ser afetado, ele vai ser atingido. Mas, mais uma vez, o povo de Deus ele é poupado. Então, aquelas pessoas que estavam lá no campo estavam sendo, naquele momento, afetadas por aquela praga. Mas Faraó continuou obstinado. E aquela praga afetou toda a região do Egito, mais uma vez não afetou Gozém e as cidades em que o povo hebreu realmente habitava. A oitava praga, os gafanhotos.
Êxodo capítulo 10, versículos de 12 a 20. O que a saraiva e o fogo não afetou, os gafanhotos, não é, completaram o serviço. Então, naquela saraiva de fogo, né, aquelas pedras que caíam dos céus, alguns querem alegar que era o granizo, outros eram pedras naturais, seguidas de raios e trovões, não é, afetou, como sendo a sétima praga, que foi a praga da saraiva do fogo, afetou ali todo o povo egípcio, menos a cidade de Gósen. E aqui os gafanhotos, na oitava praga, eles vêm e completam uma obra, e agora o povo egípcio, o Egito agora vai entrar numa tremenda fome. Ao contrário do que aconteceu no passado com José, em que, vindo a fome sobre o Egito, José, orientado por Deus, né, tomou aquelas atitudes, aquelas ações administrativas que poupou o Egito de passar fome. Muito pelo contrário, o Egito ainda tinha alimento para alimentar todos os outros povos, né? Mas, segundo historiadores, naquela região soprou um vento forte, e, salvo engano, pesquisas anteriores, aquele vento forte chamava o vento Cansim, né? Como aqui no Rio Grande do Sul nós temos o minuano, naquela região tinha, né, aquele vento. E alguns historiadores, algumas pessoas querem argumentar dizendo que aqueles gafanhotos foram afastados, foram lançados no Mar Vermelho por conta desse vento. Mas, mais uma vez, vemos que o povo de Deus, os habitantes de Gósen, não foram afetados por essa praga. A nona e penúltima praga, que é a praga das trevas, das densas trevas, está lá em Êxodo 10, versículos de 21 a 29. Então essas trevas, né, que para muitos acreditavam que fosse um grande vento, uma grande tempestade de poeira, né, mas na realidade essas trevas cobriram o sol. Ela foi tão densa que cobriram o sol, né? E aí mais uma divindade egípcia cai por terra, que é o deus Ra, né? É o deus Sol, o deus inclusive de muitos povos primitivos. Então aquele deus, naquele momento, as trevas eram tão intensas, tão densas, que eles não conseguiram nem verificar, nem ver o sol, né? Não verificava o sol. Mas Deus, na sua soberania, ele vai e desbarata mais um rei. Então o faraó não veria. E o interessante é que justamente nesse episódio, quando o faraó manda chamar Moisés, ele diz: Moisés, desse dia em diante você não verá mais a minha face. E Moisés retruca dizendo: falastes uma verdade, nunca mais eu verei a tua face. O faraó, sem perceber, estava ali decretando a sua morte, porque não vê que está morto, mas quem está vivo vê. E Moisés permaneceu vivo para ver a destruição final, né, dali do faraó. Então, nessa manhã nós vemos, ainda que brevemente, ainda que rapidamente, essas 9 pragas, né, conhecida dos irmãos, e a gente parte do princípio que os irmãos conhecem boa parte da história desse evento, mas aqui acrescentamos alguns acontecimentos históricos, alguns acontecimentos, descobertas arqueológicas, que confirma o texto bíblico, né, que nos dá confiança de que Deus, naquele momento dele, ele estava cuidando do seu povo, né? E aqui no nosso mapa interativo nós percebemos que o povo de Deus sai provavelmente da região do Sucote, né, da região ali onde eles estavam, a cidade de Gósen, outros pronunciam, não é? E daquela cidade saíram, passaram pelo Mar Vermelho, desceram até aqui, a península do Sinai, até o sul da península do Sinai, que é o deserto do Sinai, o Monte Sinai, né? E aqui subiram para Canaã, para a Terra Prometida. Vejam que da terra de Gósen eles viviam, né, passando ali, eles chegariam pelo caminho do deserto de Sur, eles chegariam naturalmente à Terra Prometida, né? Mas aprove a Deus que eles saíssem do Egito, passassem pelo Mar Vermelho e peregrinassem por toda essa região. Então todo o episódio do Êxodo vai ocorrer nessa região. E em lições posteriores
nós estaremos realmente com o nosso quadro interativo, cooperando com vocês, compartilhando com vocês dessa saga, né, da saída do povo hebreu ali do Egito até a terra prometida, né? Então, para concluir essa breve reflexão, esse breve estudo, eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro é que, estudando esse episódio, esse evento, aprendemos que Deus superou todos os deuses do Egito e do mundo antigo, do mundo primitivo. Deus cuida de nós, mesmo nas tribulações. Veja que nesses episódios teve um momento, pelo menos nas 6 primeiras pragas, o povo de Deus, ele sofreu junto com o povo egípcio. Mas da 7ª praga em diante, aí já foram ações específicas contra o faraó e contra o povo egípcio. O mundo antigo conheceu Deus por meio de Moisés, mas o mundo moderno conhece Deus por intermédio de Jesus Cristo, né? E nós vemos que Jesus Cristo ele foi superior a Moisés, quando lá em Hebreus capítulo 3, versículos de 1 a 8, os irmãos podem posteriormente abrir a sua Bíblia e ver lá onde Deus se mostra Jesus, revela Jesus superior a Moisés. Moisés foi o servo, serviu na casa de Deus, mas Jesus Cristo, ele é o Filho e ele permanece na casa até hoje. Então, são certezas como essas que nos fazem prosseguir na nossa jornada rumo à nossa Canaã celestial. Então, rogamos a Deus para que Deus nos ajude a permanecer firme nesta jornada, né? A peregrinação do povo hebreu foi ali no deserto, né, do Egito, no deserto da região ali do Egito. Mas nós hoje, como povo de Deus, peregrinamos nesse deserto chamado mundo em que nós vivemos e que carece, né, da palavra de Deus, do agir de Deus. Talvez hoje não tenha mais aqueles deuses, mas o homem substituiu aqueles deuses do Egito, dos deuses antigos, por outros deuses, inclusive o chamado o Deus homem, né? Então, Deus conta conosco, assim como Deus levantou Moisés para libertar seu povo ali do cativeiro egípcio, Deus levanta servos e servas seus hoje para libertar o homem, né, do cativeiro, da escravidão, do jugo do pecado. Então precisamos, confiando em Deus, nesse Deus todo-poderoso, soberano, né, trilhar, né, a nossa jornada, né, de maneira a anunciar, a proclamar o evangelho salvífico de nosso Deus. Então vamos renovar as nossas forças, crendo que o nosso Deus é um Deus soberano, um Deus único, que supera todos os outros deuses que a mente humana possa imaginar e possa criar. Que Deus nos abençoe na compreensão da sua santa palavra de Deus, e oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus bendito e todo-poderoso, Deus criador dos céus e da terra, Deus que na sua infinita bondade permanece o Senhor derramando a tua graça sobre a humanidade, na expectativa, Senhor, de que as pessoas reconheçam a Ti como um Deus único, um Deus todo-poderoso e entregue suas vidas. Ajuda-nos, pois, Senhor, a anunciar a Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Chegamos ao final de mais um estudo, agradecendo a Deus por essa oportunidade e querendo Deus, no próximo domingo, nós continuaremos juntamente com os estudos, essa jornada de estudo, não é? Portanto, vá lá, compartilhe desse estudo, né? Acione o sininho, dê o seu like, né? Para que outras pessoas também possam compartilhar e para que o nosso canal ele prossiga nesse santo propósito de compartilhar, de meditar, de refletir, de estudar a porção da palavra de Deus, né? Porque Deus se revela a cada dia de maneira lenta e progressiva ao homem, com o objetivo de que o homem, conhecendo, o homem possa alcançar a salvação. Fiquem todos na paz de Deus e até o próximo.